Em relação a vasoconstritores, como a gente já discutiu, por que usar? Porque a maioria dos anestésicos, eles são, aliás, todos, né, são vasodilatadores em menor ou maior grau. Uns dilatam muito mais, como a procaína, e outros muito menos, como a mepivacaína. Isso influencia diretamente na toxicidade e duração de ação, por consequência de um aumento de absorção sistêmica, de uma diminuição do tempo de ação e profundidade da anestesia. Por ter maiores níveis plasmáticos sistêmicos, você tem uma maior toxicidade associada e ainda um efeito ruim para a odontologia, que é o aumento do sangramento no local em que o procedimento está sendo feito. Então, tudo isso são consequências diretas da vasodilatação. E aí, o Malamed traz para a gente, o Andrade também, de forma semelhante, o Andrade se espelha muito no Malamed na questão dos anestésicos locais e vasoconstritores, essas duas classificações, que são as aminas simpatomiméticas, que são aquelas que agem no sistema nervoso simpático, com semelhança à adrenalina, e os análogos da vasopressina, que é o ADH, o hormônio antidiurético, são vasoconstritores, porém com menor potência. Daí não substituírem com igual eficácia os simpatomiméticos, tá? Mas também serem utilizados na clínica. O representante é a felipressina. A epinefrina, ela é considerada a droga de escolha. Então, todos os protocolos que a gente vai ver na próxima aula, que o Andrade traz, em diversas especialidades, eles usam a epinefrina numa concentração de 1:100 ou 1:200, certo? Como é que os anestésicos locais agem primordialmente? Eles agem nos receptores alfa e beta, receptores do sistema nervoso simpático, que são ligados, no caso do receptor alfa 1, nos vasos sanguíneos, causando constrição venosa, e receptor beta 1 no coração. Então, todas as ações, aquela ação de quando a gente toma um susto e o coração acelera, descargas adrenérgicas, né, de luta ou fuga, elas são relacionadas ao aumento da frequência cardíaca, beta 1, aumento da constrição venosa e arterial periférica, para que você tenha mais sangue, né, centralmente, você possa correr. Isso tudo é ligado a alfa 1. O que acontece é que vasoconstritores usados em concentração muito alta, e aí tem que tomar cuidado, quanto maior o segundo número, mais diluído está, e não mais concentrado. Né? Que é uma coisa óbvia, mas às vezes na hora da pressa pega. Então a 1:50.000 ela é a mais concentrada de todas. Por que ela não é a preferencial? E até foi uma alternativa daquela questão. Porque ela causa efeito rebote. O que é isso? O vasoconstritor, ele primordialmente se liga a alfa 1 e beta 1. Mas, conforme você aumenta muito a sua concentração, ele começa a se ligar a alfa 2, que é um receptor que tem um efeito contrário. Daí, a gente observar em concentrações muito altas, além desse efeito rebote, a ocorrência de sangramentos, tá? Por uma vasodilatação rebote via alfa 2. Então, os vasoconstritores têm essa questão. Em relação aos outros, não existem vantagens em relação à epinefrina. Tá? A norepinefrina tem apenas 25% da potência e ainda tem associado diversos relatos de reações adversas, como cefaleia, necrose tecidual e descamação tecidual. Quanto maior a concentração, maior a chance de ter ligação com alfa 2. Isso, alfa 2, que seria um efeito rebote, inclusive sangramento pós-operatório. E aí, algumas questões que falam sobre norepinefrina, que às vezes vem como noradrenalina, são a mesma coisa, tá? Só que a norepinefrina é um análogo sintético, mas são nomes que são usados comercialmente, os dois, é que por ela ser, veja aqui, 90% bloquear alfa, ela é muito vasoconstritora. Por ela ser muito vasoconstritora, anestesias em regiões pouco vascularizadas podem levar à necrose, como no palato, por exemplo. Tá? Então, pode causar cialometaplasia necrosante por uma anestesia tanto rápida
quanto numa quantidade inadequada no palato. Então, a norepinefrina ela é contraindicada em relação a esses casos. Corbadrina, pouquíssimo usada, que é a levonorepinefrina, ela também é muito alfa e só tem 15% da potência da epinefrina e adrenalina. A fenilefrina, ela é menos ainda usada. Vejam que ela é muito alfa, 95%, e a concentração dela é extremamente alta, né? 1 para 2.500. Só um parênteses, é porque você vai ficar procurando. A gente está terminando a apostila 1, que tinha ficado um pedacinho pendente, tá? A gente já vai entrar nessa. E aí, por conta dessa tanto seletividade muito grande de alfa, quanto grande concentração, ela tem muitos efeitos adversos, não sendo usada em relação à epinefrina. E aí, a outra que é a alternativa à epinefrina seria a felipressina, que é muito discutida, por ligar a um receptor que não é simpático, ou seja, um receptor que não é cardíaco, não teria esses efeitos cardiovasculares adversos, não teria esse sangramento de rebote e esses efeitos sendo usada em pacientes que não podem receber aminas simpatomiméticas. Contudo, por elas se ligarem nesses receptores V1, são receptores de vasopressina, são receptores de de veias. Então, a veia, ela não contrai como a artéria. Ela não é o grande problema de sangramento, e sim as artérias e arteríolas. Daí, ela não ser tão potente para conter o sangramento. Então, alguns profissionais preferem fazer uma epinefrina numa dose mais baixa do que fazer uma felipressina por conta de grandes sangramentos no campo operatório, certo? Mas ela é uma alternativa por um mecanismo de ação diferente dos simpatomiméticos. Então, no tubete anestésico, relembrando, a gente tem a mepivacaína, por exemplo, que é a base anestésica, a gente tem um vasoconstritor associado, a gente tem um veículo, que é a água que mistura os dois, a gente tem o metabisulfito de sódio. Lembrando, porque o metabisulfito de sódio é um estabilizante que só é encontrado em tubetes que tenham aminas simpatomiméticas, como adrenalina, noradrenalina, certo? Então, é o metabisulfito de sódio, tudo que a gente viu no início da apostila. Mas recapitulando, é o metabisulfito de sódio que é relacionado a alergias e não a base anestésica, a amida, que é considerada segura, certo? O metilparabeno relembrando também, é um conservante que impede contaminação bacteriana e ele tem caído em desuso no uso de tubetes, porque ele é usado em frascos multidoses para evitar contaminação, mas há um entendimento de que tubetes de plástico no Brasil, eles levam metilparabeno, daí ser uma outra contraindicação de você utilizar esses tubetes de plástico, que são mais baratos por esse fim, né, por esses fins aí de economia. Pronto? Então, uma questão do Andrade aí, relaciona os tipos de anestésicos às suas características. Então, a gente tem lidocaína, mepivacaína, prilocaína e bupivacaína. Seu principal metabólito, a ortotoluidina, pode induzir a formação de metahemoglobina e causar metahemoglobinemia em superdosagem. Prilocaína produz discreta ação vasodilatadora, quando usada sem vaso, numa concentração 3%, promove anestesia pulpar mais duradoura. Mepivacaína, já não lembro quais são os números, vocês vejam aí. Anestésico local de longa duração, produz anestesia pulpar por até 3 horas, tecidos moles por até 12 horas, usada numa concentração baixíssima quando comparada aos outros, né? 0,5. Bupivacaína. Há mais de 50 anos é o mais empregado. Padrão de comparação, período de latência de 2 a 3 minutos. Lidocaína é o padrão ouro. Então a resposta é a letra A. Já caiu na Marinha há bastante tempo, né? Já 8 anos esse concurso, perguntando sobre metabólitos. Então,
metabólitos podem cair novamente, mas eu apostaria naquele de nome bem complicado, a glicinexilidida e a monoglicinexilidida, que são metabólitos da lidocaína, que a gente discutiu mais cedo, que o Malamed traz, está aí na apostila de vocês, tá? Então, por quê? Porque já caiu o metiparabeno e já caiu o metabisulfito, é um pouco batido. Bom, em relação à metamoglobinemia, qual é o radical envolvido, né, nessa condição? Assinale a alternativa. Então, qual a resposta? Letra A, ortotoluidina, que é um radical metabólico de quem? Prilocaína, né? O vasoconstritor é adicionado aos vasos anestésicos locais com a finalidade de. Então, por que a gente administra um vasoconstritor com anestésico? Para aumentar o prazo de validade, aumentar a velocidade de absorção, diminuir a velocidade de absorção e o tempo de duração, aumentar a quantidade de anestésico ou baratear o custo. Letra C. Então, vasoconstritor diminui a absorção e aumenta o tempo de duração. Todos os anestésicos locais usados apresentam algum grau de vasodilatação. Essa é a razão porque a gente associa com vasoconstritor. Quais seriam os benefícios dessa associação? Detesto questão assim, exceto, né? Quais questões super antididáticas. Então, qual que não é um benefício? Redução do sangramento, redução do fluxo para o local de injeção, aceleração da absorção para a circulação sanguínea ou menor toxicidade. Letra C, né? Não é um benefício. É o que você quer evitar. Questão gigantesca. Então vamos para a pergunta final, né? Qual é o vasoconstritor considerado de primeira escolha na maioria dos procedimentos clínicos em pacientes saudáveis, incluindo o idoso? A adrenalina. Então, claro, normosistêmico, né? Idoso, cardiopata, outra história. Mas o vasoconstritor considerado mais seguro é a adrenalina ou a epinefrina. Mesma coisa. Eu coloquei, essa questão tem duas respostas. A questão do cadar. Certamente foi mal elaborada. São a mesma coisa, certo? Se caísse uma questão assim, você poderia recorrer, porque são a mesma coisa. Dificilmente esse erro vai acontecer na Marinha, porque é um erro bastante primitivo. A questão da adrenalina já estaria até mais errada a resposta ser essa. Por quê? Porque eu sou farmacologista. Em farmacologia, o fármaco é a epinefrina, certo? Por quê? Porque é o análogo sintético. Mas vocês já devem ter visto tubetes que vem escrito adrenalina. Entendeu? Que é o quê? O hormônio endógeno. Certo? Mas eles são a mesma estrutura química. Só que a indústria intitula de epinefrina para sinalizar que não é a adrenalina produzida pela suprarrenal. E sim um análogo sintético que você injeta. Certo? Isso. Você que botou a também. Isso. Não, o gabarito deles, inclusive no comentário da resposta, letra C. Essas questões, inclusive, eu acho boas de você estudar, claro, mais uma vez. Questões de farmacologia da aeronáutica, eu só pego basicamente ou questões que são muito clássicas ou questões de anestésio, porque eles usam Malamed. Porque o livro de farmacologia da aeronáutica é o Lenita, que não é o Andrade, e ele tem várias coisas diferentes. Então, se vocês forem estudar por questões do CADA, vocês lá no PCI Concurso, por exemplo, você tem a questão comentada. E até no comentário da questão ele salienta que a resposta é a letra C, certo? Tem a questão comentada lá embaixo, ele explica o porquê, bababá, mas, enfim, essa não dá para colar, tá? Então, as duas respostas estariam corretas nesse caso. Isso aí, a gente vai ver mais na frente, não sei porque eu coloquei essa questão agora, que é a dose de prilocaína, né,
que causa metemoglobinemia. A gente vai ver esse cálculozinho que tem no capítulo da grávida, mas vocês já podem anotar que a partir de 8 miligramas por quilo de peso, a prilocaína já pode causar metemoglobinemia, certo? Bom, na sequência dos eventos de bloqueio dos anestésicos locais, qual o primeiro passo? Causar alteração permanente na estrutura nervosa. Então ele está perguntando assim, o que acontece primeiro que é a primeira coisa que gera o bloqueio do impulso, certo? Essa é a pergunta. Causar alteração permanente na estrutura do nervo, toxicidade alta, depressão da velocidade de despolarização, diminuição da condutância do sódio ou deslocamento dos íons cálcio do sítio receptor dos canais de sódio. Então, a primeira coisa que acontece claro, depois que o anestésico entra, ele vai ligar a proteína do canal, deslocando os íons cálcio, né, e se ligando no receptor. É só depois que ele se liga no receptor que ele diminui a entrada de sódio e, consequentemente, a velocidade de despolarização. Certo? As outras duas não tem nem por que discutir, não tem nada a ver. Não, é composto de prefeitura, eu acho. Mas isso aqui é Malamed também. Tudo isso é Malamed. Bom. Oi? Uma questão que você não lê? Mas é do Malamed, pode cair. Isso aí é do Malamed, é um texto do Malamed. Então, inclusive, o conteúdo de farmaco, e sempre cai no mínimo 2 questões de farmaco na Marinha, é um conteúdo muito esgotado. Então, a tendência é cair justamente as questões que a gente passa a não ler. Porque o Andrade é um livro facilmente esgotável. Eu não entendo porque eles não trocaram ainda o livro da Marinha. Porque é um livro que você esgota rapidamente as questões. Não tem mais muito para onde correr e perguntar ali. Então, eles vão começar a repetir as questões. Tá? O Malamed não. O Malamed é um livro bem maior e que você tem muito mais coisa ali para perguntar do que simplesmente calcular a dose de anestésico. Tá? Em relação à dose máxima, o que a gente considera? Concentração do anestésico na solução, dose máximas recomendadas e o peso corporal do paciente. Mais uma vez, salientando essa questão da tabela. A gente tem a tabela do Andrade e do McDonald, né, que é o de pediatria, e a tabela do Malamed, certo? A configuração da prova da Marinha, como se encontra atualmente, muito dificilmente você vai calcular uma dose de tubete usando essa segunda referência aqui. Então, a primeira tabela é a tabela que vale, certo? Para a Marinha. Por quê? Porque, classicamente, as questões de anestesiologia da Marinha, elas usam o Malamed, certo? Que é o pai de todos. Todos eles se inspiram no Malamed. Por que o Andrade não está atualizado, se ele se inspirou no Malamed? Porque a edição do Malamed saiu depois. Então, quando o Andrade já estava em processo de publicar o livro, ele usava ainda a referência antiga do Malamed. Mas o Malamed já atualizou e o Andrade não. Certo? O livro do Andrade o Brasil já perdeu a Copa, já tanta coisa aconteceu, o presidente já mudou e o livro do Andrade ainda está na mesma. Então, ele é um livro que já está ficando defasado também. Tá? Bom, e aí, então a tabela atual é a do Malamed. Essas questões de anestésico são as que a gente tem que tomar mais cuidado, porque são as que mais variam na internet. Então, você vai procurar uma questão e aí o gabarito não bate. Então, sempre façam com as duas tabelas para ver se a questão do gabarito é porque você está mais adiantado do que o próprio concurso. Então, façam questões de anestésico mais recentes. Bom, o que mudou? Mudou que o Malamed ficou bastante flexível na questão das doses máximas. Elas aumentaram, todas elas. Então, por exemplo, a articaína, 7 miligramas foi mantido, mas a lidocaína passou de 4,4 para 7 miligramas, que é uma dose parecida com a articaína. Certo? Vejam, quanto menor a dose máxima, a bupivacaína, 2 miligramas por quilo. Por quê? Ela é bem mais tóxica. Tá? A articaína, parecido com a lidocaína, mepivacaína, 6,6 e a prilocaína, 8. Então, são esses 4 numerozinhos que tem que decorar. O bupivacaína dificilmente cai porque é uma conta bastante fácil. Tá? Então, o que tem mais caído
é o cálculo da mepivacaína ou da lidocaína. Isso porque a articaína, ela não tem dose teto ainda estabelecida. Vejam que ele fala, nenhuma citada. Então, para o cálculo, que a gente tem aquele teto que não pode passar, você não tem aquele teto para articaína. Então, ela não é usada muito para esses fins de cálculos por esse motivo. Não vai não. Parece os alunos da faculdade que pedem para levar pode usar a calculadora do celular para fazer a questão do cálculo. Dá para fazer, porque sempre as alternativas são, em geral, são até meio diferentes, que você consegue, porque eles também não podem colocar muito próximo, tem a questão do arredondamento, que sempre é polêmico. O que acontece? Você só arredonda para baixo. Você não pode arredondar para cima. Então, se deu 3,75, é 3. Se tiver 3, não é 3,8, certo? Se tiver 3,8, o correto é 3. Tem 3 e 3,8, tem que marcar 3. Isso certamente gerará o quê? Um processo. As pessoas vão entrar na justiça porque é uma coisa limítrofe. Então, geralmente essas questões elas são bem diferentes. E você vai acertar. Bom, então como a gente faz a conta? A gente considera a porcentagem do fármaco. Então, 2%, 3%, 4%. Em geral, a questão dá, certo? Mas é bom ter em mente. Porcentagem é sempre grama em 100 ml. Porque é porcentagem, então é em 100. Então, essa é a primeira coisa que você... De tanto você fazer essas questões, você já sabe decorado. Tá? Então, a lidocaína é 2 em 100, certo? Transformando isso aqui em miligramas, né? Que isso aqui tem 2.000 miligramas, né? Anda 3 casas em 100 ml. Corto 0, 20 miligramas por ml, certo? Isso aqui vai valer para 4%, 4 gramas em 100 ml. 3%, né? Então, tudo é a mesma coisa. 20 miligramas, 30, 40. Então, o início da questão é igual para todo mundo, certo? O que vai mudando? As doses máximas, tá? Outra coisa que é fixa para todo mundo, alguns concursos são bonzinhos, mas a maioria não dá. Essa questão do tubete, que tem 1,8 ml. Então, isso é mais uma coisa que você tem que saber, certo? O tubete tem 1,8 ml. Todos esses números eu já sei, a gente dificuldade de fazer conta. Não, gente, não é conta final. Esse é o tubete. Matemática na minha vida. Se você ainda não for tão bom em matemática e errar só um pouquinho, dá até para acertar, porque fica até um pouco parecido. Né? Vamos fazer essa oração. Então, você tem 1,8 ml no tubete. Se você tem 20 em 1, é só você multiplicar. 20 vezes 1,8. E aí, ó, é um número que termina em 0. Entendeu? 2 vezes 18, 36. Tem uma vírgula, corta 0. Eu não acredito que você não consegue fazer isso. Não posso crer, você está chorando à toa. Tá? Então faz isso aqui, bota o 0 de lado e é uma multiplicação só de uma casinha. Tá? Então 36. Isso aqui é igual para todo mundo. Então 36 aqui por 30. 54 por 4. 72. Certo? Então são os números fixos. Aí você tem que saber o quê? A dose máxima. Isso aí a questão certamente não vai te dar. Lidocaína, a dose máxima agora é 7 miligramas por quilo. Então, você vai usar 7 miligramas a cada quilo do paciente. Isso aí que é o mais difícil. Porque o quilo do paciente dificilmente vai ser 70 quilos. Então, ele vai te dar 51, aí vai ter que ser uma multiplicação. Mais uma vez aqui, 51. Uma casinha, né? Mais uma vez, sem desculpa. O mais difícil é saber o número. Se você sabe o número, então não tem desculpa. Então lá, ó, dose máxima para um adulto de 70 quilos.
Mais fácil ainda, multiplicação de uma casinha aqui, ó, 0, 7 vezes 7, 49. 490 miligramas. Isso é o total que você pode dar para aquele paciente. Se o paciente, aí entra a sua sorte, que é o mais difícil da conta. Se o paciente for muito pesado, aqui ultrapassar a dose máxima, você só precisa saber qual é a dose máxima. 500. Se aquele paciente tivesse 80 quilos, aqui daria 560. Qual a dose máxima? 500. Então, ele ultrapassa a dose máxima. Você faz a conta com a dose máxima, certo? O problema é se o paciente é menor. Aí você faz a conta, né, com a dose daquele paciente, né? Um adulto de 70 quilos, 490, é menor do que 500. E aí, 490 por 36, que é a conta mais complexa, vai dar 13,61 tubetes. A gente não consegue medir 0,61 tubetes, então a resposta é 13. Certo? Pelo Excel, a resposta seria o quê? 14. Tá? Então, mas tomem cuidado, arredondem para baixo. Alguma dúvida em relação à conta? Bom, quais são as contraindicações ao uso de epinefrina? Então, quando é que você vai ter que usar ou feripressina ou MEP sem vaso? Bom, hipertensos graves, né, com a pressão sistólica maior que 160 e diastólica maior que 100. Infarto agudo do miocárdio recente. O Andrade, né, traz, e o Malamed, 6 meses. AVC também, mais recente que 6 meses. Cirurgia recente de ponte coronária ou stents, angina instável, algumas arritmias, insuficiência cardíaca não tratada ou controlada, hipertireoidismo não controlado. A gente vai ter uma aula de hipertireoidismo. O hipertireoidismo tem esse problema de liberar muitas catecolaminas, então se você dá mais catecolaminas, o paciente pode ter uma crise. Tá? Feopromocitoma, que é um tumor da adrenal que secreta adrenalina, então, contraindicação. E alergia a sulfitos, porque o metabisulfito de sódio é um conservante, né? É um estabilizante que impede a oxidação das aminas. Então você não pode dar um sulfito para alérgicos, porque ele está no tubete com adrenérgicos, necessariamente. E uso de drogas como cocaína ou anfetaminas por efeito sinérgico. Critérios de seleção, procedimentos curtos. O Andrade sempre prefere lidocaína 2%, mepivacaína 3%, tá? Tá errado isso aí. Mepivacaína 3%, prilocaína 4%. Na maxila a gente vai ver tudo isso aí, porque eles têm inúmeros protocolos na próxima aula. O bloqueio, ele nunca faz com articaína, isso que é o que tem que pontuar na maxila. E na mandíbula, ele não faz bloqueio também com articaína, e ele ainda salienta o uso da bupivacaína, que pode ser feito. Então, já caiu na marinha, até mais ou menos recentemente, quais seriam essas contraindicações aos usos da epinefrina, né? Então, é aquela lista inteira. Então, qual desses pacientes aí não pode usar epinefrina? Letra B, né? Os outros, nas controladas, né, teriam que ser não controladas, e na primeira, 6 meses. O uso de anestésicos locais, aí é uma pergunta, em alguns pacientes com problemas sistêmicos, ele deve usar mepivacaína sem vaso. Qual é a contraindicação, né, de vasoconstritores associados a anestésicos nesses casos aí? Então, qual seria a contraindicação? Né? Os outros, a questão da diabetes, seria só diabéticos descompensados, tá? Os outros a gente já viu. Então, letra C, menos de 6 meses do AVC. Outra questão da marinha de VOF. O uso de vasoconstritores associados a anestésicos locais prolonga a duração de ação? Verdadeiro ou falso? Adrenérgicos mimetizam as ações do sistema nervoso autônomo simpático? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, sistema nervoso simpático, adrenalina, né?
Parasimpático, acetilcolina, que são aquelas drogas que aumentam o fluxo salivar, né? Como a beta-caína, enfim, betanecol. O uso da norepinefrina é mais aconselhado por pesquisadores, pois produz menos aumento de pressão do que a epinefrina. Verdade ou falso? Falso. Epinefrina é a mais indicada. Os vasoconstritores aumentam a concentração mínima de anestésico local para o bloqueio. Falso. Eles diminuem a concentração mínima. Em caso de angina, a contraindicação absoluta do uso de vasoconstritores. Verdadeiro. Então é a letra B. A angina pectoris ele está considerando como instável. Bom, vejam, essa questão é até recente, de 2016, mas ele usa a tabela antiga. Ele até coloca a dose tóxica de 4,4 miligramas por quilo. Isso aí é a tabela antiga, agora é 7, tá? Mas, vamos fazer a conta. Façam a conta aí. Qual seria a dose máxima do paciente de 70 quilos? Já saiam de lá, ó. Você já sabe 20 miligramas por quilo, já sabe do 36, né, miligramas por tubete. Quanto é que dá isso daí? As questões de cálculo tem que passar para vocês treinarem em casa. Então já está aí resolvida. Consegue sim. Tá vendo como é derrotista? Como é que a pessoa quer ir para a marinha desse jeito? Vai dizer que não consegue fazer a flexão, vai dizer que não consegue fazer o burp. Ó, não tem volta. Já parte do 36 miligramas por tubete. Multiplica o 4,4, né, no caso o 7, agora, pelo peso do paciente. Pega aqui 308. Dose máxima, você já sabe que é 500. Tudo isso você já sabe na sua cabeça. Pensa que você já sabe tudo isso. Agora é a conta. 308 por 36. Certo? E aí vai dar 8,55. Que aí ele dá a resposta 8,5. Que aí você pode marcar, tá? Que é a resposta que ele dá. Se você fosse muito preciosista, você diria que a resposta é 6. Porque você não pode dar meio tubete. Isso é cabível de questionamento, certo? Mas eles deram uma questão bem fechada, 8,5. Bom, segundo o Malamed, qual o número aproximado? Cai muito no exército, questão de cálculo. Número aproximado de tubete de lidocaína com adrenalina 1 para 100 mil em paciente ASA 1 de 60 quilos. Vejam que as questões agora, também protegendo de processos, já trazem que é ASA 1 também. Porque pacientes ASA 2 e 3 tem aquela questão do 0,04 miligramas do tubete, tá? Que a gente vai ver na aula de cardiopatas, que é a próxima. Não, é a última aula, tá? Mas tudo que a gente está considerando nessa conta, considera um paciente normal, ASA 1, normosistêmico. Então, 60 quilos. Aí já considera um Malamed novo, né, de 7 miligramas por quilo. Então, mesma coisa, ó. 420 menor que a dose máxima. Pega isso, 420, pelo número de tubetes. Você já achou lá em cima que era 36, que não varia. Dá 11,66 tubetes. Certo? Mesma estrutura de cálculo. Então, o exército já foi mais direto aí, colocou 11. Beleza?